Falem, meus amigos, Fabiano aqui. Hoje com duas câmeras. Vamos ver o que acontece. Estou gravando com fone de ouvido Bluetooth para ver se fica um pouco melhor. Minha voz está ruim hoje, então não posso falar muito alto. Chovendo. Vamos ver se a câmera fica de pé, né? Estamos na White, caso vocês não tenham notado. Limpador de para-brisa sujo. Melhor ter deixado desligado. Se não chover muito agora, vai ficar uma porcaria. Podia ter passado uma água antes de sair. 4 dias chovendo direto. Terça, quarta, quinta e sexta. No caso, hoje, sexta-feira. Na semana anterior já tinha chovido acho que uns 2, 3 dias também. A gente chegou naquela fase que chove muito aqui. Nós não podemos se entregar para os homens. Que nem dizia, que nem fala a música. Não tá morto quem peleia. Mas a chuva ela tem um impacto direto no humor das pessoas. Eu trabalho com vendas, né? Hoje é sexta-feira, é feriado. Então agora são 13h30. Eu trabalho com vendas e quando começa a chover muito assim, as pessoas não fazem pedidos. A não ser que seja uma coisa muito necessária, as pessoas não compram, elas esperam, deixam, compram mais pra frente, fazem um pedido depois. Então mexe muito com o ânimo das pessoas. E eu não sou diferente, infelizmente. Eu gostaria de estar livre dessa coisa do tempo, né? Diretamente vinculado com o humor, mas não estou. Logo, se me perguntarem como é que eu estou de humor, eu vou dizer mais ou menos. Mais pra menos do que pra mais. Porque é chato pra caramba. Chato para um caramba. O velho e bom paninho. Vou colocar esse vídeo na íntegra no ar, tá? Não vou editar nada. Então o que vocês estão vendo é o que vai pro ar. Ontem eu vi uma postagem do Kiko Carburadores, mostrando a oficina dele totalmente destruída, pegou fogo. E cara, eu nem falei com ele, mas compartilhei agora há pouco no Facebook, no Instagram, o Pix dele para quem quiser ajudar. Eu vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo o Pix dele, se alguém quiser ainda ajudar. O Kiko é um cara muito legal mesmo. Ele mexeu basicamente todos os carburadores que eu tenho instalados hoje nos carros. Ele colocou a mão então aqui, que a gente tem uma dupla 34, na Eva, que é uma carburação dupla 34 também, na Brigitte, que está com uma carburação dupla 32, no Fusca, que está com 30 pique normal, no Gol, que está com pique 32, o Terminator também, e
E na Paraty, que está com uma Weber 450, todos esses carburadores ele colocou a mão. E eu, por conta de carburação, eu nunca tive problema. Eu tive problema já com sujeira, que não é culpa dele, obviamente. Sujeira não vem com o carburador quando ele faz a limpeza, quando ele faz as modificações. E de resto, tem carburadores aí que estão funcionando há mais de 5 anos nos carros já sem dar problema. Aqui eu passei um tempo brigando com os carburadores há um tempo atrás, mas não era carburação, era entrada de ar falso. Foi a última coisa que eu fui ver. Entrada de ar falso. Um Sagama da vida lá. Eu e o Fabiano mexendo, ele falou, cara, pode ser entrada de ar falso. Eu dei uma apertada, melhorou. Mas no final das contas é entrada de ar falso e também uma mangueira de equalização que estava entrando um mínimo de ar. Só que esse mínimo de ar entrando já é o bastante para comprometer a equalização dos carburadores e aí acaba estragando tudo. Vai, tchê. Começou a chover um pouquinho mais, né? Esses dias eu gravei um vídeo passando por aqui com a Brigitte no teste que eu fiz com a surdina para ver o quantos graus estava chegando o escapamento lá dimensionado que eu coloquei. E nessa subida aqui eu cheguei lá em cima em quarta marcha. Eu vou trocar de marcha, vou colocar a quarta agora. Deixa eu chegar um pouquinho mais, senão não vai chegar. Botei a quarta, vamos ver se como é que o carro chega lá em cima. Se vocês quiserem ver como é que a Brigitte chegou lá em cima em quarta, vocês cliquem aqui. Vou deixar o link aqui em cima. Cara, a Brigitte chegou melhor. Alerta de spoiler, a Brigitte chegou melhor. Mas em compensação, deixa eu fechar isso aqui. Irritante. Mas em compensação lá a gente tem uma caixa muito mais reduzida do que essa caixa aqui, né? Então é muito mais fácil a gente conseguir andar lá com uma relação trocando menos de marcha, principalmente em subida, do que aqui, né? Que acredito que esteja com a relação de marchas original da Brasília. Se bem que eu notava diferença, não noto mais, em relação à caixa da Blue. Parecia que ela andava um pouco mais solta do que essa aqui. Não sei se aqui está com uma caixa mais curta ou se lá tinha uma caixa mais longa. Questão que jamais saberemos. Visto que a Blue não está mais com a gente. Voltinha sem nenhuma pretensão, é só para andar mesmo, só para gastar um pouco de gasolina. Dá um pouco de gasosa, que eu não confio muito no marcador de combustível.
continuando. Sai a sujeira no vidro, o limpador melhora. Não passei Glaco ainda. Mas com o Glaco, nessa velocidade que eu dei agora de 70 por hora, ele dá uma limpada boa. Recentemente eu instalei os faróis de milha. Faróis de milha. Eu chamava antigamente, né? Farol de... como é que chama? É milha, né? Farolete. A cópia do CBE, né? Aquele CBE da década de 80 que tinha. Vinha o Gol GT. Só as capinhas parecem melhorzinhas assim. Na verdade não era isso que eu queria falar. O farolete é bom, é metal por fora e por dentro é vidro. Então a qualidade dele é bem legal. E a capinha é uma capinha assim que eu acredito que vai durar aí uns... Se eu usar ela, acho que ela cai na primeira vez que eu andar. Mas... qualidade boa, mas eu não acho que vai durar muito tempo. Devia ter tirado foto lá na rua. Agora a gente se perdeu na conversa. Cada vez tem mais carro aqui estacionado no entorno do Alphaville, onde tem vários comércios agora. Então a cada dia tá mais difícil tu tirar uma foto, achar um lugar para tirar uma foto onde não tenha carro em volta. Devia ter tirado lá na van mesmo. É mais legal, mas... tá bom. Acho que a gente não pega nada nem ninguém.
Acabei de ver que meu vídeo não gravou aqui no meu celular. Tá aí, ó, os faroletes. Chovendo forte agora. Chovendinho mais forte. Dá uma olhada, tá escorregando agora. Esse é o vidro que tem embaçado, é meu óculos. É meu óculos. Eu achei bem legal o visual que ficou do carro com os faroletes. Achei que ficou mais legal assim com os redondos que estavam antes. Mas é uma questão de gosto mesmo. Eu gosto daqueles redondos, mas eles ficavam muito para baixo, então pareciam uns dentão assim de sabre, dente de sabre. Então, olha só, tá embaçando por dentro o velocímetro. Então, eu acho que esses quadradinhos são mais legais. E é o que normalmente o pessoal coloca. Então talvez seja mais uma impressão minha de que, como muita gente usa, eu também acho legal, do que em si o farolete seja mais bonito. Eu usava antes, primeiramente, era daquele grandão amarelo, mas ele era muito grande e ficava para fora do para-choque, ficava para frente do para-choque. Então mesmo esses daqui, se colocar eles, se fizer uma furação no para-choque, eles ficam um pouco para frente. Então o ideal é fazer o que eu fiz, é colocar um adaptadorzinho, coloque para trás o farolete, mais recuado, né? Mais para dentro do carro, para que ele não fique exatamente na linha do para-choque e não acabe numa batida, numa hora de estacionar, alguma coisa batendo e aí quebrando, né? Então ele fica um pouquinho mais para dentro do para-choque, sei lá, uns 2 dedos. 5 centímetros só, né? Mandei um vídeo esses dias pro Carlos, da Ventarola com botão de acionamento tipo de vidro elétrico. O cara aperta o botão, a Ventarola abre, aperta o botão, a Ventarola fecha. Eu mandei pro Carlos, ele falou assim, que trabalheira pra fazer isso aí e tal. Aí eu respondi pra ele assim, cara, trabalheira, meu, ia perguntar quanto é que custa pra ti. Aí ele falou, não é mais fácil abrir com a mão? Mais fácil abrir com a mão mas se fosse por isso, nenhum carro elétrico teria vidro elétrico, por exemplo. Se fosse por isso, nenhum carro teria vidro elétrico nessas comodidades do dia a dia que a gente tem hoje de carro automático. Acendimento de farol automático, limpador automático. Essa voltinha chegando ao fim.
marcha pelo bairro. Hoje é um dia bom pra andar. Dia bom pra andar e uma hora boa pra andar. Porque hoje é feriado, embora ele seja cansativo. Todo mundo tá parado. Sexta-feira, essa hora ainda não tem movimento mesmo. A escola não abriu hoje, as escolas normais não abriram. Então hoje tá bem tranquilo pra andar. Mas normalmente essa hora, mesmo sexta-feira, é tranquilo pra andar. Tem muito problema. Fazia pouquinho que eu andava com a White. As duas vezes que ela saiu de casa, uma vez foi com a Vivian e outra com o Theo. Ela foi no encontro em Gravataí com a Vivian, andou com na praça. Desculpe, minha garganta está meio. E na quarta independente, ela foi com o Theo. Depois disso eu não andei mais, tá fazendo tempo que eu não andava de carro. Vê que a vira e mexe tá dando assim, né? É o cara começa a dar de Kombi, ele fica com essa mania de ficar se equilibrando um pouco. É normal isso. Tem que. Esse carro aqui, ele acaba jogando a gente pra frente. Por quê? Ele tem um banco muito ereto aqui, não tem regulagem de lombar. Então o certo seria sentar assim, estou sentado assim. Só que ele joga pra frente, eu sentar assim. Eu, por exemplo, já estou meio torto, tenho que fazer força pra frente. Então, no final das contas, é difícil ter essa posição, que é verdade. Gente, duas vezes que eu botei pra gravar, ele parou sozinho. A BMW ali. Outra Brasília muito velha. É nós de BMW aqui, o cara de BMW ali. Parou duas vezes de gravar, que desgraça. Então assim, o áudio deve ter ficado uma porcaria. E o vídeo que eu queria fazer com duas câmeras gravando também ficou uma porcaria. Certo, meus amigos. Espero que esteja gravando agora. Mas eu acho que não está gravando direito. Se esse vídeo ficar uma bosta, cara, que desgraça. Que saco isso. Que saco. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido, valeu o papo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se já é inscrito, ativa o sininho. Ou então assiste esse vídeo aqui, ó, da instalação dos faraletes, que já vai estar ajudando bastantão a gente. Certo? Até o próximo.